Oi meninas, hoje eu vou falar sobre microbioma ou microbiota vaginal. Pois é, a maioria das pessoas falam muito na microbiota intestinal. Hoje eu vou falar sobre vaginal, tá? A microbiota vaginal, que seriam lactobacilos, que nós chamamos lactobacilos, mas seriam bactérias existentes na vagina, elas sofrem influência do meio ambiente, da alimentação. O uso de medicamentos pode interferir na composição da microbiota intestinal, o estresse, industrializados, sedentarismo, obesidade, tudo isso interfere na microbiota vaginal. Então, assim, existem dois extremos da vida da mulher, que seria a infância e a menopausa. Nesses extremos, a microbiota ela é semelhante, porque na infância ainda não há produção hormonal suficiente para dar características fisiológicas, como se fosse a vagina de uma paciente ou de uma mulher na idade reprodutiva. Na menopausa, a microbiota ela é semelhante à infância porque ela tem uma queda abrupta da produção hormonal. E com isso ocorre como eu expliquei no outro vídeo, uma secura, uma alteração da parede vaginal devido à diminuição hormonal. E com isso ocorre a diminuição da microbiota. Mas como que isso acontece? Muito bem. Existem no Brasil cerca de 83 espécies de lactobacilos. É muito, né? Isso é o que nós conhecemos, podem existir muito mais. E essa composição da microbiota, ela depende da região que a gente mora. Foram feitos estudos genéticos que a microbiota de algumas pacientes ou de mulheres, por exemplo, que moram na Europa, nos Estados Unidos, tem um pH mais básico do que as mulheres no Brasil. E a composição um pouco diferente no predomínio dos tipos, das espécies existentes na microbiota. Então isso nos faz crer que o meio ambiente ou o clima, não só a genética, porque existem marcadores hoje que veem que tem uma alteração, uma questão genética envolvida também, nos dão características diferentes. Então, o que a gente tem que observar? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Para mostrar para vocês como é difícil fazer um tratamento quando a paciente refere queixas como eu tenho um corrimento de repetição, ou eu tenho uma queimação, uma coceira, ou candidíase de repetição. Esses lactobacilos, por exemplo, no Brasil, o que há de predomínio eu até coloquei, é o Crispactus, Jansseni e o Gasseri. E cada lactobacilo, ele promove uma acidez maior. Tanto é que o Crispactus, que é o que tem maior predominância, é o que mais promove a acidez da vagina. E como que isso acontece? Com a produção hormonal, ocorre uma lubrificação, uma renovação constante da parede da vagina, que são as células intermediárias, e essas células, elas produzem glicogênio. E esse glicogênio é um substrato energético para que os lactobacilos se proliferem. Então, quando há uma alteração da parede vaginal, por exemplo, na menopausa, ocorre uma diminuição do substrato energético. Então, os lactobacilos não têm com quem se alimentar. E o que acontece? Ocorre um desequilíbrio. E aí o meio fica mais básico. E como é um canal aberto para o meio ambiente, esse meio ácido, que nós chamamos também esse ácido lático que é produzido pelos lactobacilos, eles também são chamados de ácidos orgânicos. E esse meio, ele serve como mecanismo de defesa para que esses patógenos externos não penetrem na vagina. Quando tem essa secura, esse desconforto, o que acontece?
Às vezes dão cremes vaginais ou ela por conta mesmo vai a uma farmácia, compra, usa um creme, usa outro creme, mais um creme. E isso prejudica mais ainda a microbiota vaginal. Porque se não tem um diagnóstico preciso, mais preciso do que está acontecendo, porque às vezes é só uma descamação excessiva devido à falta do hormônio, não adianta ficar usando antibiótico. Se usar antibiótico, vai haver uma destruição da parte boa. Então, além de piorar, já tem pouco, pode matar o resto do que tem. Então, pioram os sintomas, não resolve o problema dela. Então, o que eu gostaria de passar para vocês? Em relação à microbiota, existem tratamentos como reposição de probióticos, que nós chamamos de probióticos, esses lactobacilos, e aí podem ser usados em forma de óvulos, de cremes vaginais, existem hidratantes, o próprio laser na menopausa ajuda, que eu comentei no outro vídeo sobre o laser, para haver uma renovação dessa parede, uma produção maior de glicogênio com isso, porque ocorre um aumento da lubrificação dessa parede, e aí com esse aumento de lubrificação tem mais colágeno e essas células conseguem migrar mais para essa região, porque fica mais hidratada, circula mais sangue, essas células migram e produzem esse substrato energético para os lactobacilos. Vejam que tudo funciona de forma sincrônica. O laser também ele é usado para candidíase de repetição, ajuda também. Mas é aquilo que eu sempre falo, é a mudança na alimentação, o exercício, o controle do peso, porque tudo isso modifica o pH. Tem um detalhe interessante que eu li, que eu achei bem interessante, que é o seguinte: existem alguns lactobacilos que eles têm uma capacidade de estimular linfócitos T na vagina. E o que são esses linfócitos T? Eles são células de defesa, olha que incrível. E isso nos traz defesas não só para doenças sexualmente transmissíveis, como também o vírus HPV, né, que é um vírus que ele está relacionado com o câncer de colo de útero. Não só o ácido lático, ele entra ele entra no objetivo de diminuir o pH vaginal, para manter ele ácido. Existem lactobacilos que produzem peróxido de hidrogênio, e que seria como se a água oxigenada que nós conhecemos. E esse peróxido de hidrogênio também inibe o crescimento dos outros lactobacilos que diriam assim que estão os ruins, entre aspas, que deveriam estar em número menor do que os outros que têm essa função maior de defesa. Então tem o peróxido de hidrogênio, os ácidos orgânicos seriam o ácido lático, a questão da atrofia, a questão hormonal que influencia, a questão do estresse também interfere na imunidade. Então todos esses mecanismos fazem com que a gente tenha uma microbiota equilibrada. É importante saber se não está havendo só uma descamação, se não é a atrofia que está levando ao corrimento, o que está acontecendo? Muitas vezes tem aquela queimação apenas, então evitem usar medicamentos por conta, porque pode piorar os sintomas que a paciente está tendo. Então era isso que eu tinha para falar para vocês, falar um pouquinho sobre os tipos, os principais lactobacilos presentes e saber que tem como fazer reposição deles e como melhorar esse quadro que dá muito desconforto em muitas mulheres. Ok, meninas? Obrigada e fiquem com Deus.